Shalom Aleichem, Pai seja convosco. Eu sou o pastor Eliezer e este é meu canal PR Eliezer Oficial. Ajude o canal a crescer, assista os vídeos e se inscreva, compartilhe, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós vamos continuar a falar sobre escatologia, mas sobre o seguinte tema: desvendando o futuro através do passado. Você vai entender por que desse tema. A maneira que os hebreus viam presente, passado e futuro é diferente da maneira que nós ocidentais vemos o presente, passado e futuro. Por exemplo, as palavras relacionadas ao futuro, ela vem da raiz da palavra costas, que é arroha. A palavra mará e ahá, que são depois e amanhã, ou seja, se referindo ao futuro, ela tem a sua raiz na palavra costa. Por quê? Porque para eles o futuro é algo que está às costas deles. Para a gente é algo que está adiante, na nossa frente. Para eles é algo que está atrás. E faz sentido, porque para eles é algo que não se pode ver, o futuro. Então está às costas. Para que eles possam enxergar o futuro, eles têm que olhar para trás, para que possam ver o que está às costas deles. Na nossa visão, o futuro é aquilo que está adiante, então a gente tem que olhar para frente, olhar para o futuro, e para eles é diferente. E esse princípio está estabelecido nas Escrituras. Salomão falou sobre isso, o próprio Jesus falou sobre isso. Então eu gostaria de começar trazendo a visão, esta visão, para que a gente possa entender que para aprender escatologia, você não pode ficar preso em Apocalipse, simplesmente. Você tem que ir lá para Gênesis, por exemplo. E é isso que nós vamos fazer hoje. A gente vai pegar alguns textos em Gênesis, trazendo tipologicamente os acontecimentos ali em Gênesis, que apontam para os acontecimentos futuros, relacionados à igreja, Israel, enfim. A princípio, eu quero pegar como texto base Eclesiastes 3,15. E eu separei aqui esse versículo na versão da NVI, que eu gostei muito dessa versão, dessa tradução. Ele diz assim: aquilo que é, já foi. O que é presente, já foi. O que está acontecendo no presente, já aconteceu no passado. E o que será, já foi anteriormente. Ou seja, o que vai acontecer no futuro, também já aconteceu. Salomão diz que não há nada novo debaixo do céu. As coisas estão se repetindo. E ele diz: Deus investigará o passado. Gostei muito desse final. Algumas traduções está: porque ele fará renovar todas as coisas. Então, as coisas vão se repetir. Então, eu preciso ir lá para Gênesis, como nós vamos fazer, para que a gente entenda o que vai acontecer no futuro. Para que seja dissipada essa confusão teológica, escatológica, que existe por aí. Então, baseado em Gênesis, nós vamos atender Apocalipse. Isaías 46, versículo 10 diz que Deus conhece o fim desde o princípio. É como se ele dissesse, como arquiteto e construtor que ele é. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 10. Ele é o arquiteto e construtor de todas as coisas. Então, como arquiteto, ele tem a planta na mão. E ele sabe o fim desde o princípio. Por quê? Porque ele tem todo o projeto pronto. E como construtor, ele caminha cada etapa conosco nesse projeto. Ele faz acontecer, ele faz concretizar o seu projeto. Deus, ele é arquiteto, mas ele também é o edificador. Então ele conhece, podemos parafrasear, ele conhece Apocalipse desde Gênesis. Apocalipse está pronto desde Gênesis. Então nós vamos para Gênesis, com a ajuda desse arquiteto, para ler a planta dele, lá em Gênesis. Lendo a planta dele, nós vamos entender qual é o seu desejo no final dessa planta, os pormenores, aquilo que está escondido nas entrelinhas, o que é mistério. Vamos lá. Começando pelo princípio que o próprio Jesus usou. Jesus falou que a vinda dele seria como nos dias de Noé e nos dias de Ló. Então o que Jesus está fazendo? Jesus está aplicando esse princípio de olhar para o passado para poder enxergar o que vai acontecer no futuro.
Os dias de Noé, os dias de Ló, está registrado em Gênesis. Então, gostaria de ler o que Jesus falou, em Lucas 17, versículo 26 ao 30. Ele diz assim: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa no dia de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, e plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, preste atenção nisso, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. E acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Eu vou mais adiante, de maneira mais detalhada, explicar o que Jesus está falando aqui. Mas a princípio eu quero aplicar esse entendimento, essa visão que eu passei para vocês, acerca de olhar para Gênesis, olhar para o passado, para entender o que vai acontecer no futuro. Então eu vou pegar primeiramente Gênesis 5, versículo 21 ao 29, e falar da genealogia. E eu comecei de Enoque, porque Enoque ele é o sétimo, segundo Judas, o sétimo depois de Adão. Então ele fecha um ciclo. Inicia-se outro. O 7 é o número da completude, da plenitude, da obra perfeita, da obra acabada. É um fechamento de um ciclo. Então eu peguei Enoque e os descendentes seguintes como exemplo do que vai acontecer na sequência dos acontecimentos escatológicos. 21 diz assim: 65 anos Enoque gerou a Metusalém, ou Matuxalá. Depois que gerou Metusalém, Enoque andou com Deus 300 anos, gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus havia arrebatado. Aos 187 anos, Metusalém gerou a Lameque, ou Lamer. Depois que gerou a Lameque, Metusalém viveu 782 anos, gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque, gerou um filho e deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Eu quero pegar esses 4 nomes e mostrar para vocês que ali está uma sequência dos acontecimentos desde o arrebatamento até o milênio. O nome Enoque significa consagrado, aquele que foi instruído. Instruído acerca de quê? Eu acredito que ele foi instruído também, entre outras coisas, acerca do dilúvio que viria. Por quê? Eu tenho algumas razões para isso. Ele coloca o nome do filho dele de Metuxalá. Vem de... a palavra Metu vem de morte, e Xalá vem de enviar, como se ele dissesse: ele enviará a morte. E Metusalém morreu no ano do dilúvio. A gente tem como fazer um cálculo. O dilúvio foi no 2º mês do ano que ele morreu. Então as chances dele ter morrido por causa do dilúvio é grande. Ele pode ter morrido no 1º mês, isso é fato, isso é verdade. Mas por causa do nome que foi dado a ele, a gente infere ele possa ter morrido no dilúvio como consequência do dilúvio, como castigo, né? E Enoque, ele é uma figura do arrebatamento. Ele vai ser arrebatado antes do juízo, antes do dilúvio. Então, desde o Gênesis, a Bíblia fala de arrebatamento. Deus não arrebatou Enoque por um capricho à toa. Deus queria deixar um tipo. Glória a Deus. E Metusalém, ele é um tipo do juízo que virá após Enoque, após o arrebatamento. E ele é figura do anticristo, porque o anticristo virá trazendo muita morte. Ele está representado lá nos 4 cavalos e cavaleiros de Apocalipse capítulo 6, o anticristo. E depois de Enoque vai nascer
Mas por que Enoque foi arrebatado? A Bíblia fala lá em Hebreus que ele teve fé. Por isso ele foi arrebatado. Ou seja, ele alcançou a sua fé. Ele acreditou no arrebatamento. Então quem falou do arrebatamento para ele? É muito simples, foi Deus, porque ele andou com Deus. E se você quer conhecer as Escrituras, se você quer conhecer os mistérios de Deus, você tem que andar com Deus. Então, o que vai acontecer? Enoque, depois vem Matusalém, depois vem Lamer e vem Noé. Enoque é símbolo do arrebatamento da igreja, ele é o consagrado. Nós temos que nos consagrar, nos preparar para o arrebatamento, andar com Deus, crer. Enoque teve fé, ele creu. E ele alcançou o que ele creu, diz o escritor aos Hebreus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Dentro do contexto de Enoque, que ele fala isso, Hebreus 11, versículo 5 e versículo 6. E aí vem o anticristo representado em Metusalém, aquele que enviará a morte. E Lameque significa homem violento. Ora, é interessante, eu não colocaria um nome desse no meu filho. Então, ele representa também o anticristo, que será um homem em Matusalém trazendo morte, e em Lameque um homem muito violento. Ele vai ser um ditador muito violento, muito mau, vai dominar o mundo. Através da marca da besta, ele vai ter o controle econômico, o controle social, e a marca da besta também está relacionada à questão da religião, não só a questão econômica. Então preste atenção, em Enoque a igreja é arrebatada, Metusalém o anticristo vem trazendo morte, em Lameque também o anticristo está representado ali com a sua ditadura, com o seu governo violento. E depois disso vem Noé, significa consolo. Noé representa Cristo no milênio. Então em Enoque nós somos arrebatados, Matusalém e Lamer é o período da grande tribulação, que o anticristo está imperando. Após isso, o anticristo é destruído, lançado no lago do fogo, e se inicia o milênio, né? Representado em Noé. Você pode falar, pastor, você está forçando a barra. Não, irmãos. Isso aí é a planta do arquiteto. E lá em Gênesis ele já disse o que ia acontecer lá no passado. Ele já falou o que ia acontecer no futuro. Lembra que eu li aqui, do princípio que Jesus também usou? Olhar para Noé, olhar para Ló, olhar para o passado, porque será assim, do mesmo modo que ocorreu lá no passado, ocorrerá também no futuro. E interessante que quando Daniel, no capítulo 9 do seu livro, fala da destruição do anticristo, ele usa um termo que está relacionado ao dilúvio. Eu separei aqui o versículo 26 do capítulo 9 de Daniel. Ele diz assim: depois das 62 semanas, o ungido será morto. Esse ungido é o Mashiach Yeshua. E já não haverá lugar para ele. Ele será morto, ressuscitará, será arrebatado. A cidade, que é Jerusalém, e o lugar santo serão destruídos. O lugar santo é o templo. Isso ocorreu em 70 depois de Cristo, pelo povo do governante que virá. Esse governante que virá é o anticristo. O povo dele destruiu o templo, que não foram os romanos. Não dá para me explicar agora. Não é o momento certo para me explicar agora. O seu fim, o fim desse governante que virá, que é o anticristo, será como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações serão decretadas. A sua destruição será como inundação. Por isso que eu acredito que Metusalém foi levado pelas águas do dilúvio. Porque o anticristo, ele vai ser destruído na vinda do Senhor. Pelo sopro da sua boca, pela sua espada. E lá em Gênesis 29, agora na vida de Jacó, podemos também enxergar esse princípio de olhar para o passado a fim de entender o futuro. Lá em Gênesis 29, versículo 21 a 30, diz assim: disse Jacó a Labão: dai-me
minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Ele trabalha 7 anos esperando receber Raquel, a quem ele ama. Só que ele vai receber Lia. E reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E coabitaram, tiveram relações sexuais. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Respondeu Labão: não se faz assim na nossa terra. Dá-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, ou seja, 7 anos, olha a figura de linguagem. A semana desta, a semana tem 7 dias, que representam 7 anos. Dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, ou seja, de uma semana, que ainda me servirás. Concordou Jacó e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, ou Bilá, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Aqui, Jacó representa a figura de Yeshua. Lia é a figura da igreja gentílica. E Raquel é a figura de Israel, do remanescente judeu. Jesus veio para o que era seu, o povo de Israel. Mas os seus não receberam, ou seja, os sacerdotes, os levitas. Essa expressão, os seus, os escolhidos, é muito usada para o povo judeu. Por isso que muita gente não entende quando Jesus cita lá nos evangelhos os escolhidos, pensando que é a igreja, né, e coloca a igreja lá na grande tribulação, porque Israel vai estar na grande tribulação, e como essas pessoas substituem Israel pela igreja, então se Israel vai estar na grande tribulação, eles dizem que a igreja vai estar na grande tribulação, mas na verdade a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, porque tem como propósito as 70 semanas e a última, a grande tribulação, o Senhor provar o seu povo a fim de purificá-los, né? Ele diz que vai apagar o pecado de Israel, a transgressão e a iniquidade, ungir o santo dos santos, cumprir a visão e a profecia, estabelecer a justiça eterna para Jerusalém e para Israel, povo de Daniel. Então, qual é a figura aqui? A figura aqui é muito simples. Jesus veio para o que era seu, o povo de Israel, mas Jesus foi rejeitado pelos sacerdotes que deveriam recebê-lo, pelos seus. E todo quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. Aí inclui tanto judeus e gentios que creem, formando um novo povo que é a igreja. A igreja é um terceiro grupo que surge sem que os outros deixem de existir. A união de gentios e judeus que creem formam a igreja. Porém, Israel não deixa de ser Israel e quem é gentil não deixa de ser gentil. Paulo divide a humanidade nesses 3 grupos. Ele diz: portai-vos de modo que não deis escândalos, nem a gentil, nem a judeu e nem a igreja de Deus. Então a união desses 2 povos pela fé em Cristo Jesus forma um outro povo que é a igreja, sem anular a existência dos outros 2. Então, no primeiro período, esses 7 anos, né, o Senhor, desde o momento que ele veio em carne e foi rejeitado até a sua vinda no arrebatamento, é o período que ele trabalhou para receber a Lia, que é a figura da igreja, aqui para nós. Ele amou primeiramente a Israel, e através de Israel ele ia demonstrar o seu amor ao mundo. Israel falhou no seu ofício sacerdotal, né, como nação sacerdotal. A igreja entrou na economia de Deus até que, diz o escritor Paulo aos Romanos. Então a igreja foi enxertada no lugar dos ramos que foram quebrados. A oliveira continua,
E até que entre toda a plenitude dos gentios, aí Israel então será salvo. Romanos 11, capítulo 25 e diante. Ele fala, irmão, não quero que sejam ignorantes acerca desse mistério. Por quê? Porque Israel foi endurecido até que haja entrado a plenitude dos gentios. Plenitude, não entra mais. No arrebatamento, quem entrou, entrou. Quem não entrou, não vai entrar mais, né? Porque ou sobe como igreja, ou não vai poder ser salvo como um judeu, porque nós não somos judeus, nós somos gentios. Então o arrebatamento, quem ficar, o Senhor já está demonstrando que rejeitou. Haverá salvação na grande tribulação? Vai, mas esse é outro assunto que eu vou falar em outro momento. Vamos lá então. E aí ele vai trabalhar mais 7 anos para receber Raquel. São o período da grande tribulação. Esses 7 anos que ele vai trabalhar para poder resgatar, restaurar o povo judeu. Esse assunto é muito extenso. Vou te dar um outro exemplo aqui. José, a figura de José, a vida dele desde o início ao fim é um tipo de Jesus. José do Egito, ele casa com uma mulher chamada Azenate. Ela era gentia, ela era egípcia. E ele tem 2 filhos com ela, antes dos 7 anos de fome, que é Manassés, ou Menaché, que significa ele me fez esquecer. Fez esquecer do quê? Do sofrimento que ele teve na casa de seu pai, entre seus irmãos. A figura da igreja. A igreja, a noiva de Cristo, é ela que consola Cristo pela sua rejeição dos judeus. E ela vai ter também Efraim, que significa duplamente frutífero. Ou seja, ele gera com a igreja frutos, porque essa verdadeira igreja o aceitou, o recebeu como Senhor, como Salvador. E ele recebe o nome de Zaphnat Paneah, que significa Salvador do mundo. E essa expressão Salvador do mundo, ele também se revela samaritana, uma gentia. Ela o conhece como Salvador do mundo, como Machia, e a cidade de Samaria depois declara que ele é o Salvador do mundo. Eles creram nele como Messias. Então, na grande tribulação, Raquel, que representa Israel, ele trabalha 7 anos para poder conquistar Raquel. Raquel, ela morre em que circunstância? Ela morre na hora do parto. E ali, antes dela morrer, ela coloca o nome da criança de Benoni, né, que significa filho da minha dor. Ben, filho da minha dor. Mas aí Jacó o chama de Benjamim, filho da mão direita, filho da minha destra, ou filho predileto, porque estar à direita é lugar de privilégio, é lugar de honra. E para que Benjamim, que é o último filho do casal, ou seja, o remanescente, último filho do casal, nasça, Raquel tem que morrer. Então, no sofrimento de Raquel nasce Benjamim. No sofrimento de Israel, na grande tribulação, vai nascer um filho amado. Vai nascer alguém que vai se assentar com Deus, que vai estar no lugar de honra com Deus, que é Benjamim. Glória a Deus. Continuamos, então, vendo essa figura, essa ideia, esse conceito, lá em Gênesis, a respeito de escatologia. Escatologia em Gênesis. Eu fiz um estudo também, trouxe para os irmãos da igreja onde eu estava dando estudo, sobre escatologia a partir de Gênesis. E fiquei 3 anos lá. 3 anos. Toda quarta-feira. 1h30, 1h40 de estudo. E eu vou te dizer, e tem mais coisas ainda para a gente aprender. Os filhos de Tamar com Judá, eles também nos falam muita coisa. Vamos aprender? Vamos lá. Está aqui em Gênesis, capítulo
38, versículo 28 a 30. O que está escrito lá? Aconteceu que, estando ela para dar à luz, essa é Tamar, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora. Então, o primeiro pôs a mão do lado de fora, e a parteira, tomando a mão dele, lhe atou um fio encarnado, um fio de escarlata vermelho, cor de sangue, e disse: este saiu primeiro. Então ela colocou no braço dele um fio de escarlata para identificá-lo como sendo primogênito. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Pérez significa rompimento, ruptura. Depois lhe saiu o irmão em cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram Zerá. Zerá significa descendente, renovo. Olha que interessante. Aonde nós podemos ver aqui a questão tipológica de Jesus e os acontecimentos futuros? Mais uma vez, Jesus veio para o povo de Israel, né, a fim de salvar aquele que se havia perdido. E eles o rejeitaram através dos seus representantes, que são os sacerdotes, os seus representantes religiosos, os líderes religiosos de Israel. E ele estendeu o seu braço. Zera, o descendente, aquele que ia nascer primeiro, ele estendeu o seu braço. Essa figura de estender o braço, desde o lado do Egito, esse tipo de linguagem, fala da salvação do Senhor. Ele estendeu o seu braço e, com mão forte e braço estendido, tirou Israel do Egito. Com mão forte, ele golpeou os deuses do Egito. Com braço estendido, ele retira sua noiva. Ali foi um casamento. O contrato de casamento foi feito no Sinai. E a partir daí, todos os profetas, todos os escribas das Escrituras tomam essa expressão como sendo a salvação do Senhor. Um exemplo é Isaías 53. A quem se manifestou o braço do Senhor? Quem creu em nossa pregação? O braço do Senhor é Yeshua, é Jesus. É a maneira como ele salva, né, o homem. Mas ele recolheu o seu braço. Inclusive, o seu braço estava o símbolo da sua salvação, que é o seu sangue, representado no fio encarnado, no fio cor de sangue. Por quê? Porque lá no Egito ele salvou com mão forte, sim, braço estendido, mas não sem sangue. Porque o sangue do cordeiro estava colocado nos umbrais e nas vergas das portas. Então, com força, com braço, com poder, sim, mas com sangue também. O sangue que expia o pecado. Então ele recolheu a sua mão, porque ele foi rejeitado. E aí veio então aquele que é o falso Messias. Jesus falou: eu vim em nome do meu Pai, vocês não me receberam, mas outro virá em seu próprio nome e vocês vão recebê-lo. Esse que está representado aqui em Pérez é o anticristo, que ele vai fazer um pacto com Israel e na metade da semana, ou seja, dos 7 anos, 3 anos e meio depois, ele vai romper o pacto. Ele é Pérez, ele vai romper o pacto. Israel vai recebê-lo como Messias, vai ser enganado, até que ele vai se revelar quem ele é. E então Israel vai se empreender em fuga, fugindo do anticristo, até que o verdadeiro Messias vem. E aí, então, representado em Zera, o descendente, ele vai vir, ele vai nascer para Israel. Então Jesus veio primeiro, estendeu o seu braço, foi rejeitado, então ele voltou. E aí vai vir o anticristo, que vai fazer o pacto e romper o pacto com eles. E depois sim, Jesus vai vir, como se ele nascesse da madre para Israel, e eles vão recebê-lo. Ele é o renovo, ele é Zera. Os profetas usam essa expressão renovo para Jesus, Jeremias, Ezequiel, falando do Messias como sendo renovo. Isaías 11, do toco de Jessé brotará o renovo. Porque na antiguidade eles cortavam as árvores, deixando o seu toco e a raiz. Eles chamavam isso de primeira morte. A segunda morte era quando eles arrancavam a árvore com a raiz. Tá? Essa
essa expressão primeira morte, segunda morte, porque a árvore com a raiz ela não vai ter vida mais. A árvore que é cortada no toco ela ainda tem esperança. Jó fala isso. Apocalipse chama o lago de fogo de segunda morte, porque ali eles não terão vida mais. É só sofrimento da morte. Glória a Deus. Então Zera significa descendente, renovo, títulos atribuídos a Jesus. Gênesis 3,15, o descendente da mulher. Quando Mateus, no capítulo 2, se não falha a memória, ele escreve a respeito de Jesus indo para Nazaré, ele fala, para que se cumprisse a escritura, ele foi morar em Nazaré. Ele se chamará o Nazareno. Ora, onde está escrito isso, que ele se chamaria Nazareno? Que ele se mudaria para Nazaré e se chamaria Nazareno? Isaías 11, por exemplo. Porque a palavra ali, renovo, é Netzer, da onde vem a palavra Nazaré. Ou seja, ele traria esperança para a região da Galileia, como o próprio Isaías também fala no capítulo 9, sobre a esperança que aqueles que habitavam na região da sombra da morte teriam. Jesus foi para lá, para a Galileia. Ele é o nosso renovo. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos tentar entender um pouco mais sobre os dias de Noé e os dias de Ló. Mais uma vez, vamos ler o texto de Lucas 17, 26, 30. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Não há problema algum casar, comer, beber, comprar, vender. Mas eles faziam tudo isso sem Deus, sem que Deus tomasse parte das atividades das suas vidas. E esse casar e dar em casamento aqui está relacionado a Gênesis 6, que os filhos de Deus, os descendentes de Sete, se uniram em matrimônio com as descendentes de Caim, né? As filhas dos homens, que eram mulheres pecaminosas, que contaminaram a semente pura. Então, isso foi um dos motivos pelos quais Deus trouxe o juízo do dilúvio sobre a raça humana. O mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Bom, então vamos entender. Noé, eu falei em outro vídeo, ele entra na arca 7 dias antes do dilúvio. Deus avisa ele. A igreja não vai ser pega de surpresa. No capítulo 7 de Gênesis, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 10. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, e o macho e sua fêmea, mais dos animais imundos. Mais dos animais imundos. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias, olha Deus avisando a Noé, a igreja não vai ser pega de surpresa. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias, que Noé entrou na arca, vieram sobre a terra águas do dilúvio. Assim como aconteceu nos dias de Noé, acontecerá nos dias do Filho do Homem. Por exemplo, o que aconteceu no dia de Noé? 7 dias antes, Noé é livre.
a igreja será livre desse período de 7 anos de tribulação. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10, diz assim, que a igreja de Filadélfia, que era a igreja fiel, o Senhor dá bom testemunho dessa igreja, que significa amor fraternal. O que nos falta muito hoje na igreja atual, mas o Senhor vai selecionar sim a sua igreja, pessoas que amam os seus irmãos. Ele diz que porque guardaste a palavra da minha paciência, eu guardarei da hora da aprovação que virá sobre toda a terra. Deus vai guardar esta igreja, que somos nós, os fiéis, da hora, e não na hora. Ele vai guardar daquele momento da tribulação. Esse é o expediente que Deus usa. Nós vamos ver aqui adiante, através de Noé e Ló, que primeiro o Senhor tira o seu povo para depois impertrar o seu juízo. É assim que Deus trabalha. Vamos lá. Continuando aqui. Uma característica do tempo de Noé era a violência. A violência enchia toda a terra. A palavra violência ali no hebraico é Hamas, que significa roubo, saque, mas também significa quebra dos princípios éticos normativos de Deus. E é o que a gente está vendo hoje. A gente liga o noticiário e falta sair sangue da televisão. É morte toda hora, é violência de todo tipo, é roubo, é saque. Todo tipo de atrocidade nós vemos nos nossos dias. A terra já está chegando à sua plenitude de violência. Está cheia, cheia, plena de violência. A ponto de Deus não poder salvar nem crianças. Quando Deus desiste de salvar crianças, condena o mundo. O mundo estava condenado. A Bíblia fala que o homem era mau desde a sua meninice. Todos os pensamentos da sua cabeça eram maus. Estava tudo contaminado, tudo tomado. E esse é o panorama de hoje. No tempo de Ló, por exemplo, o homossexualismo tomava conta. E hoje nós vemos aí, eles buscando até direitos, quando naquele tempo eles deveriam morrer pela Torá, deveriam ser mortos, porque Deus não admitia homossexualismo. Esse é o tempo de Ló e o tempo de Noé. Eu quero desenvolver um pensamento aqui com vocês, baseado na pergunta de Abraão. Que quando Deus fala para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra, ele tem lá parentes, ele começa a orar e ele começa a argumentar com Deus. Se tem 50 justos na cidade, se Deus destruir, ele vai abaixando. E Deus fala até o número 10, né? E Deus fala que não destruiria. E alguns questionam, será que se Abraão fosse adiante, Deus pouparia a cidade? Ora, o Ló era justo naquela geração. Mas ele não era justo, ou seja, por causa do seu caráter e da sua comunhão com Deus, não. É que, diante das atrocidades daquela geração, podia-se dizer que Ló era justo. Porque ele se afligia das coisas que via e ouvia diante do portão da cidade. Mas a gente pode ver pelo caráter de Ló que ele não era tão justo assim. Ele oferece as filhas para aqueles homens. Ele ambicionou ir para aqueles lados. Enfim, mas comparando com aquela geração, ele é considerado justo. Eu gostaria de trabalhar em cima da pergunta de Abraão. Em Gênesis 18, eu vou resumir aqui, né, para o vídeo não ficar muito longo. Ele pergunta para Deus, Gênesis 18, versículo 23. Destruirás o justo com o ímpio? Ele faz essa pergunta para Deus, a gente sabe a resposta. Deus não é injusto para destruir o justo junto com o ímpio. Então, dentro da pergunta de Abraão, a gente vai entender, isso vai ficar mais claro quando a gente lê Pedro, que Deus primeiro retira do lugar o justo para punir o ímpio. Esse é o modus operandi de Deus. E ele não mudou a sua maneira de agir. Como foi no passado, nos tempos de Ló,
vai ser no futuro, nos tempos da vinda de Jesus. Em Gênesis 19, versículo 15, está escrito assim: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Os anjos estão forçando eles saírem, porque eles se demoraram, não quiseram sair, e os anjos estão tirando eles da cidade para que eles não sejam castigados, não entrem no castigo da cidade. No versículo 16 e 17, a pergunta de Abraão já começa a ser respondida de fato. Foram os anjos que retiraram a força. Esse é símbolo do arrebatamento. A palavra que é traduzida por arrebatamento, harpazo, significa arrancar com força. Esse termo era usado, por exemplo, para o voo da ave de rapina que vinha e tirava do chão a sua presa. Harpazo, retirar com força, ser arrebatado. Ele diz no versículo 16 e 17: como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, os anjos, a ele, sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-nos levado fora, disse-lhe um deles: livra-te e salva-te a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Então Deus retira Ló e a sua família para que Sodoma e Gomorra seja destruída. Lembra que nós estamos dentro daquele princípio de que o que aconteceu no passado vai acontecer no futuro. Jesus ensinou isso, Salomão escreveu sobre isso, a Bíblia fala sobre isso em vários lugares. No versículo 22 do Gênesis 19: apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. É o arrebatamento. O monte, a cidade, que nós vamos ser retirados. E ele diz: eu não posso fazer nada enquanto vocês estiverem. Você sabia que Deus ainda não destruiu, não trouxe juízo sobre este mundo porque a sua igreja está aqui? Sua igreja está aqui, por isso que ele não ainda trouxe juízo. Ele vai retirá-la, porque aí ele vai aplicar. Porque se a igreja estiver aqui, irmãos, não tem por onde ela escapar, porque toda a terra vai ser atingida, como foi no dilúvio. Só que esse período, Jesus falou que nunca houve igual e nem haverá. É um período singular, de extremo castigo, violência de Deus, juízo de Deus. Deus está irado nesse tempo, é a ira do Todo-Poderoso e do Cordeiro. Os homens vão pedir a morte, e durante 5 meses, querendo morrer, não vão conseguir, vão se esconder nas cavernas, estrelas do céu cairão pela terra, o sol se escurecerá, a lua não dará seu brilho, e muito calor, muito frio, ondas, maremotos, terremotos, fome, peste, violência de todo tipo, saques, ramais. Por quê? Porque você sabe que as guerras trazem isso. As guerras trazem isso. Muitos saques, muito roubo, muita violência, estupros e coisas mais. O satanismo estará grande nessa época. Eles vão adorar o diabo através do falso profeta. Então tu imagina num contexto desse haver um casamento. Quando a Bíblia fala do arrebatamento, da vinda de Jesus, ele vem como noivo para a sua igreja. E Paulo fala que ele estava preparando a igreja de Corinto como uma noiva, uma virgem ataviada para seu marido, a saber, Jesus. Aí imagine você, principalmente você que é mulher, dá para imaginar melhor. Você se prepara com seu vestido lindo, maquiagem, os seus adereços, toda perfumada, para que ele venha em um contexto que você está fugindo do anticristo, se escondendo do anticristo, Ou seja, você está toda descabelada, toda amarrotada, toda fedendo, de tanto fugir do anticristo. Aí ele vem. Eu mandaria ele voltar, pode voltar. Não precisa vir que eu não quero casar mais. E a grande tribulação, ela revela que a igreja não vai estar lá, porque é um contexto de casamento. Eu vou falar sobre as leis do casamento judaico, e você vai entender melhor isso. A gente vai trazer muitos vídeos aqui sobre escatologia, se Deus quiser. Então ele diz:
no versículo 22, apressa-te e refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. E se nada posso fazer, é o juízo. Eu não posso aplicar o meu juízo enquanto vocês estiverem aí. Enquanto a igreja estiver aqui, ele não pode fazer nada. Por quê? Porque no plano dele a igreja não está. Então vamos lá. Pedro vai nos explicar com mais detalhes isso que eu estou falando. Na segunda carta de Pedro, 2, versículos 5 ao 9. Ele diz, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. Olha de quem que ele está falando, de que tempo ele está falando. Pregador da justiça. E mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo ímpio. E reduzindo as cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Então ele cita mais uma vez, da mesma forma que Jesus, Noé e Ló. O contexto histórico de Noé e Ló. Vamos lá então. Aí ele diz, e livrou o justo Ló. Continuando a leitura de Pedro. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, lá em Sodoma. Porque este justo, Ló, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Ele orava, o Senhor ouviu o seu clamor. É porque o Senhor sabe livrar da provação, como está lá em Apocalipse 3:10, os piedosos, e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Como é que o Senhor fez? Tirou Ló e sua família. Deus sabe livrar e reservar o juízo para o ímpio. Então o que ele fará? Arrebatará a igreja e aqueles que ficarem sofrerão o juízo de Deus. É isso que vai acontecer. Pedro explica como Deus trabalha, retirando o justo